Se é uma coisa que eu e você precisamos crer, é que tudo isso que você cantou é possível nesse lugar. É possível na minha e na sua vida. Mas às vezes nós cantamos, mas nós não entramos nas coisas que nós cantamos. Se você quiser ver a glória, a manifestação da glória, do poder de Deus nesse lugar, você precisa entrar, abrir o seu coração e permitir então que Deus ele possa realizar através da sua vida obras, para que as pessoas então possam verdadeiramente crer que Jesus Cristo é o meu e o seu Senhor. Precisa ser de coração. Precisa ser algo que eu e você vivamos constantemente, todos os dias das nossas vidas. Essa é a nossa oração de hoje. Que verdadeiramente a glória do Senhor, a presença do Senhor, ela possa estar no meio de nós. Eu gostaria de agradecer a presença do Marcelo. Eu convidei Marcelo ontem para estar na igreja. Marcelo é um camarada que tem uma parte no meu coração enorme, né? Porque foi Marcelo, foi Márcia e Jotinha que me ofereceram, através de Jesus Cristo, a oportunidade de sair do inferno e conhecer a glória de Deus. Marcelo, eu ficava sentado e Marcelo era o pregador oficial, juntamente com o pastor Roberto. Não vamos dizer muito tempo atrás, senão vão achar que nós estamos ficando velhos, até porque eu estou com a Bíblia nova, e a minha sogra me deu uma Bíblia de presente, falou assim: essa Bíblia é boa para você, que ela tem a letra grande. Quando as pessoas começam a falar sobre letra grande, elas estão achando que as pessoas já estão ficando velhas. E se eu for falar dos tempos em que nós estávamos reunidos, em relação aos atletas, há muito tempo. Então, Marcelo, eu ficava sentado, e Marcelo pregava, e eu, sinceramente, eu tinha uma admiração, que eu tinha uma vontade de fazer aquilo, mas eu tinha uma vergonha tremenda. Um dia esse homem virou para mim e falou o seguinte: agora eu vou só sentar, e você vai lá para frente e se vira. Agora, Marcelo, está difícil, porque eles estão querendo até tomar o microfone na minha mão, senão culpa sua. Mas eu agradeço a Deus por esse privilégio de tê-lo aqui conosco, sua esposa, seu neto, né? Para juntos adorarmos ao Senhor, nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias é um cidadão assim que eu leio a Bíblia, eu fico apaixonado por esse cara. Entre muitos da Bíblia, Neemias é um cidadão. Neemias 2, 17, 18, e alguns textos nós leremos adiante. Neemias 2, podeis ficar assentados como estão. Diz assim a palavra de Deus: então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais o opróbrio, a vergonha. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Meu querido, sempre haverá áreas na minha e na sua vida que vão precisar de reconstruir. Seja ela no seu casamento, seja ela na sua igreja, na sua vizinhança, na sua escola, sempre haverá um local na minha vida que necessita de uma reconstrução. Não era diferente com o povo de Israel, porque quando nós paralisamos as coisas de Deus nas nossas vidas, nós começamos a juntar lixo. Ajuntando lixo, nós começamos então a nos afastar da presença de Deus. Quando nos afastamos da presença de Deus, aí nós começamos a desagradar o coração do nosso Deus. Por isso nós precisamos então estar sempre edificando, sempre construindo muros, para que verdadeiramente a presença de Deus ela possa ser única, ela possa ser real, ela possa ser o maior bem para a minha
e para a sua vida. A Bíblia fala que os muros de Jerusalém estavam destruídos, a cidade estava completamente desprotegida. É interessante você saber que Esdras ele já estava em Jerusalém. O culto, o altar já estavam de pé, a adoração já havia sido restabelecida em Jerusalém. Mas a cidade estava vulnerável à invasão dos inimigos. O povo precisava então de uma reforma, o povo precisava reconstruir muros que fossem morais, espirituais, para que verdadeiramente a presença de Deus fosse completa naquele lugar. Quantas vidas nós temos nesse santuário hoje, que estão necessitando de uma reconstrução urgente? Quantos casamentos que precisam ser reconstruídos urgentes? Quantos relacionamentos quebrados entre irmãos que estão neste lugar, que precisam ser reconstruídos urgente? Quantas coisas acontecem neste lugar, que nós precisamos então deixar Deus agir em nós, para que haja uma reconstrução total, para que verdadeiramente a pessoa de Cristo Jesus, ela possa ser vista em todos os aspectos e locais deste lugar. É tempo de reconstruir. É tempo de proteger a nossa cidade. É tempo de proteger o nosso templo, que é o nosso coração, o templo do Espírito Santo de Deus. É tempo de eu e você olhar na direção de Jesus Cristo e ver que Ele pode fazer essas coisas em nós. Mas como podemos reconstruir esses muros? Quando reconhecemos as nossas necessidades, as nossas fraquezas. Neemias, ele vai chamar então Anani, seu irmão, e vai perguntar acerca do povo de Jerusalém. No capítulo 1. Você vai ver essa história. E ele vai dizer: aqueles que não foram levados ao cativeiro estão vivendo numa tremenda miséria. É necessário reconhecer as nossas fraquezas, nossas limitações, para que Deus então ele possa operar em mim e operar em você. Muitas vezes Deus não pode operar porque nós não reconhecemos que nós precisamos reconstruir muros, que nós precisamos ser tocados por Deus, que Deus precisa agir ali ou acolá nas nossas vidas. Por isso muitas vezes Deus não pode operar, porque nós mesmos o impedimos de fazer a tal obra. Mas a palavra de Deus então diz, mostra para mim e para você, que para que haja uma reconstrução na minha e na sua vida, eu preciso então entender, reconhecer as minhas fraquezas. Muitas vezes nós nos achamos tão admiráveis, que achamos que não existe nada em nossas vidas aonde Deus precisa agir. Eu vou ser sincero para você, meu querido, todos os dias eu percebo que Deus precisa reconstruir alguma coisa no meu coração. Todos os dias. Todos os dias eu preciso chorar um pouquinho com Jeová para que Ele possa ajustar algumas coisas na minha vida. Mas eu só consigo fazer essas coisas quando eu reconheço que eu não sou ninguém, eu não sou nada, e é Deus que precisa ser tudo na minha vida. É necessário que nós, uma igreja que quer ser saudável, ela tem que reconhecer as suas fraquezas, as suas limitações, e buscar em Cristo Jesus a reconstrução para os muros e para os seus relacionamentos. Mas a reconstrução ela só vai depender da nossa motivação em Deus. Neemias 1,4 diz assim: sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A reconstrução vai depender da onde eu e você temos colocado a nossa motivação. Olha, se você colocar a sua motivação em algumas pessoas, você vai se frustrar. Porque elas vão errar,
elas vão mostrar a você o seu lado fraco, não servirá mais para você como espelho, então você vai se frustrar. Mas quando você coloca então a direção dos seus olhos, a sua motivação, naquele que é por todos nós, que é Cristo Jesus, aí você vai entender que você nunca vai se decepcionar, porque Deus, Ele não decepciona a ninguém, porque todas as coisas que Deus faz para mim e para você, é porque Ele busca o meu melhor, o seu melhor, o melhor da sua igreja, o melhor do local onde você está inserido. Então você não vai se decepcionar quando você então depender da motivação, da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não coloque suas motivações em eventos, em coisas, em pessoas, mas coloque a sua motivação no único consumador da nossa fé. A motivação certa nos leva à ação de Deus em nos abençoar. A motivação fortalece os laços de relacionamentos entre a igreja, que se tornam construtores de muros. Precisamos agir segundo a orientação de Deus, não em nós mesmos. Porque nós não podemos fazer coisa alguma. Não é a minha, não é a sua direção, mas é a direção de Deus que precisa liderar o meu ser, liderar você, liderar a sua igreja, controlar você, para que você então possa chegar no destino que Deus já tem planejado para você. Mas o que Neemias fez diante dessa situação? A primeira coisa que nós percebemos é que Neemias chorou. E meu querido, o choro, ele tem que ser o fruto de uma convicção do seu arrependimento. Convicção do seu arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Precisas ter essa convicção. Depois a Bíblia diz que Neemias, ele jejuou. O jejum visa um relacionamento íntimo, constante com Deus. É preciso que eu e você que estamos nesse lugar tenhamos um relacionamento íntimo com Deus, para que Ele possa ouvir, para que Ele possa então fazer com que as minhas necessidades, Ele possa saber das minhas necessidades, e no tempo do Senhor Ele possa então fazer com que os muros possam ser restabelecidos. Mas a Bíblia diz também que Neemias orou. A oração torna os objetivos mais claros, mostra os passos a seguir e torna uma visão em ação. Como igreja, precisamos trabalhar juntos desta visão, uns com os outros, para que a obra do Senhor ela possa ir além daquilo que muitas vezes eu e você esperamos. Mas não podemos fazer essas coisas sozinhos. Não podemos fazer essas coisas por nós mesmos. É preciso que eu e você abramos os nossos corações e supliquemos pela intervenção urgente do Senhor em nós, para que a obra do Senhor ela possa então se realizar. É necessário também que eu e você, uma igreja saudável, ela precisa tomar atitudes práticas. Não é simplesmente no falar, mas no ser, no fazer. Para que outras pessoas possam nos imitar e fazer semelhante conforme a vontade de Deus. Um dia eu vou ser um pregador famoso, para quando eu chegar no púlpito dessa igreja, o copinho de água já vai estar me esperando. Estão pensando que eu não vejo quando vem pregador diferente aqui, não? Tá, seu Naldo? Copo de vidro, tem ido por aí, ó. Copinho de plástico, antes de chegar na boca ele quebra, faz uma bagunça na mensagem, mas... Precisamos tomar atitudes visando
transformar em real aquilo que Deus colocou em nossos corações. Perdão, liberar perdão. Ô Jeová, buscar a reconciliação, encerrar uma obra e abrir outra sob a direção do poder do Espírito Santo de Deus. Quando abrimos então uma nova obra, vamos criar uma nova perspectiva de vida. São atitudes que precisamos tomar todos os dias. Todos os dias. São atitudes que nós, como igreja saudável, precisamos tomar em todo momento. Precisamos então entender que precisamos iniciar o processo de reconstrução com aqueles que estão ao nosso redor. Quando as pessoas que estão nesse santuário, quantas se diz não se suportarem? Quantas divisões ainda nesse lugar? Deus precisa agir. Deus precisa falar no meu coração, precisa falar no seu coração. Neemias foi um homem que ele se colocou à disposição da obra do Senhor. Ele não criou obstáculos. Ele simplesmente abriu o seu coração, se entregou de corpo e alma, para que a obra de Deus tivesse um final, e um final que verdadeiramente fizesse com que o povo de Israel pudesse prosperar. Mas é necessário nós entendermos algumas coisas, me perdoe. Eu disse à minha esposa, olha, eu não consegui dormir durante a noite, que eu chorei a noite inteira. Eu chorei a noite inteira, sabe por quê, meus irmãos? Porque há um desejo no meu coração de ver algo diferente na minha, na vida de todo mundo que está nesse lugar. De ver verdadeiramente a voz do Senhor falando mais forte no meio de nós. Porque quando eu me converti foi porque eu ouvi que a voz de Deus falou mais forte no meu coração. É tempo de restaurar os laços que se romperam. O povo de Israel, ele estava totalmente desolado. As pessoas estavam separadas. Mas Neemias entendeu que ele poderia, sob a direção do poder e do Espírito Santo de Deus, fazer uma mudança em Israel. Sobre o poder do Espírito Santo de Deus, ele pode fazer uma mudança na minha e na sua vida neste lugar. Mas nós precisamos entender que é necessário olhar com os olhos da fé. A aparência era de total desolação daquele lugar. Mas sabe o que é interessante? Aqueles homens, eles estavam cheios do poder do Espírito Santo de Deus, cheio de coragem, cheio de entusiasmo, cheio da ação de Deus em seus corações, para que eles pudessem realizar a obra, para que eles pudessem reconstruir o muro, para que a dignidade do povo de Israel pudesse retornar, para que os inimigos, as coisas impuras ficassem do outro lado, e eles ficassem dentro de Jerusalém, a cidade do Senhor, mas livre das influências do mal, livre dos seus inimigos que tentavam derrubar o povo de Israel. Os nossos corações precisam estar livres. Os nossos corações precisam tirar as coisas que não são do Senhor. Construir muros para que haja pureza, santidade na minha, na sua vida, na vida da sua igreja, da comunidade onde você se reúne. A fé de Neemias fez
Ele entender que a obra era de Deus e ele era somente um instrumento. Mesmo diante da oposição, Neemias acreditou que Deus o faria vencedor. Não existe processo de restauração sem dificuldade. Mas quando sabemos que Deus está ao nosso lado, podemos descansar. E Deus pode fazer a reconstrução total da minha vida, do meu casamento, da minha igreja, da minha família. A visão surge da necessidade que se alimenta a fé. É impossível ao homem. O que é impossível ao homem é substituído pela ação do poder de Deus que age em nós. Sabe, meus queridos, algumas pessoas eu tenho procurado ajudar alguns casais. E chegou um determinado dia que um cidadão disse o seguinte: Getúlio, é possível que uma mulher que diga para um homem que não o ama, possa voltar a amá-lo? Eu me lembrei lá de Ezequiel 37, quando Deus pega Ezequiel, leva ele ao vale dos ossos secos. E a palavra do Senhor lá em Ezequiel é uma visão semelhante ao que o povo de Israel está vivendo. Ele vai dizer assim, ó, lá no capítulo 37, versículo 3, vai assim: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? A Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos ou quase esfarelando. E quando esse cidadão me perguntou o seguinte: Getúlio, é possível que uma mulher que diga para um homem que não ama mais possa voltar a amá-lo? E eu ouvi Deus falar no meu coração: Filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? Eu encontrei com a mãe. Falei assim: minha querida, como é que você está? Quanto tempo de seu filho? Ah, pastor, eu fico cada vez pior. A minha nora foi embora, levou os meus netos. Eu já não tenho muita coisa dentro de casa. E quando eu não tenho dinheiro para o meu filho, às vezes ele até me bate. E a palavra do Senhor, ele diz a Ezequiel: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Ah, pastor, meu filho largou a igreja, peguei ele fumando, está desanimado, eu não sei o que fazer. Criei esse menino na igreja. Filho do homem, porventura poderão reviver esses ossos? E sabe de quem teria que ser a palavra? Tinha que sair de mim, tem que sair de você, que foi separado segundo o coração de Deus para fazer diferença. Getúlio, eu estou desanimado de igreja, eu não quero saber de igreja. Filho do homem, porventura poderão reviver esses ossos? Olha o que Ezequiel vai dizer. Então disse eu: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e eles viverão. A visão de Neemias para o povo de Israel era de tremenda desolação. Não havia esperança no coração do povo. Mas Neemias vai falar um troço interessante. Olha que Neemias vai falar: Jeová,
me fora favorável, como também as palavras do rei, e que ele me tinha dito. Então disseram, levantemos. Eles começaram a trabalhar, eles começaram a entender que houve algo diferente naquele lugar. Nós precisamos entender que pode haver algo diferente neste lugar. Filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? A mão do Senhor estava direcionando Neemias. E ele pôde concluir uma grande obra. A mão de Deus está sobre esta igreja. E ela poderá concluir uma grande obra. Para quando alguém lhe perguntar, porventura, viverão esses ossos? Feche os seus olhos. Existe algum muro que precisa de uma intervenção urgente, de uma reconstrução urgente na sua vida neste lugar? Se você é alguém que adentrou nesse lugar nesta manhã e que entendeu que existem muros a serem reconstruídos na sua vida, saia do seu lugar. Vamos orar juntos. Seu casamento não vai bem, meu querido? O meu já tinha até acabado. Mas Deus, Ele pode fazer algo diferente na sua vida. Seus relacionamentos estão quebrados. Você é daquele que ainda acha que você não suporta fulano ou beltrano. Declara a sua fraqueza diante de Deus. É possível que haja muros a serem reconstruídos nas nossas vidas neste lugar. É claro que nós entendemos, o profeta de casa não tem honra. Mas o Deus a qual eu sirvo, o Deus que eu aprendi a amar e entender que Ele é tudo na minha vida, esse pode fazer por você neste lugar. Se você quiser sair, saia do seu lugar, vamos orar juntos. Vamos deixar Deus falar o seu coração. Não olhe para o profeta, mas olhe para aquele que está por detrás do profeta, adiante, do lado e em todos os lugares. É tempo de reconstruir, meu irmão. Mas eu só começo a reconstruir as coisas na minha vida quando eu entendo que eu preciso de reconstrução. É preciso ter atitudes práticas. Neemias, ele poderia negar-se, fazer a vontade de Deus. Mas ele sabia que na vida dele a prioridade era aquilo que Deus deseja para nós. Vamos nos colocar de pé. Eu vou fazer o seguinte:
Se você estiver sentado aí, e você quiser vir à frente e orar por cada pessoa que está aqui na frente, escolha uma pessoa e ore. Vou repetir a palavra. Você que está sentado em pé agora, e que está observando pessoas que estão aqui na frente, se você quiser sair do seu lugar, escolha uma pessoa e orar por ela aqui agora, ore. Ô Cristo, faça favor, sobe aqui. Pode abrir seu olho agora. Abre o seu olho. Abre os seus olhos. Cá, Cristo, fica em pé. O que acontece se eu chegar para o Cristo, fizer isso aqui, ó, abraçar e largar para lá? O que acontece? Sabe o que acontece? Eu deixo de criar intimidade. Eu não consigo reatar os meus laços. Jesus, ele é diferente. Ele abraça. E caminha com você abraçado todos os dias, porque ele quer relacionamento com você, meu irmão. Mas ele quer que você também tenha relacionamento com os seus irmãos que estão no mesmo lugar que cultuam o Senhor. Muito obrigado, Cristo. Feche seus olhos. Vamos falar com Jeová nesse lugar. Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Eu creio. Eu creio, Deus. Eu creio no teu poder. Eu creio que os ossos poderão reviver. Eu creio que laços podem ter sido quebrados, mas eles podem ser reconstruídos. Eu creio que casamentos que não estão indo muito bem possam servir de exemplo para os outros, para a honra e glória do teu nome, Deus. Eu creio. Eu creio que nós, como igreja, podemos levar palavras que geram vidas, que geram entusiasmo e convicção de que o Senhor pode todas as coisas. Por isso, Deus, nesta manhã, Pai, nós abrimos os nossos corações para o Senhor. E te pedimos que em nome de Jesus, Deus, o Senhor possa olhar para os nossos corações. E Deus possa criar em nós o desejo de reconstruir muros, para que nós possamos estar fortalecidos na Tua presença. Deus, muito obrigado, porque a minha motivação tem sido o Senhor. A minha direção tem sido o Senhor, ainda diante das minhas limitações e imperfeições. O Senhor tem me abençoado. E da mesma forma, Deus, quanto o Senhor tem me abençoado, Deus abençoe a tua igreja que se reúne neste lugar. Deus, quebra a nossa vaidade. Pai, que as nossas atitudes, elas possam ser atitudes semelhantes com a de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Deus, que essas pessoas que aqui se colocaram diante do Senhor, porque entenderam, revelaram ao Senhor neste lugar, neste dia, nesta hora, as suas fraquezas, as suas necessidades.
Deus, use-os como instrumento nas tuas mãos, para que outras pessoas possam ser impactadas através das experiências que esses viverão com o Senhor. Deus, assim como o Senhor tem visitado este lugar, continue dirigindo as nossas vidas. Perdoe as nossas falhas, Pai, os nossos pecados. E nos ajude, Deus, a manter a visão fixa na cruz de Cristo, no nosso Senhor, no consumador da nossa fé, aquele que tem todo o poder sobre a terra, sobre os céus e em qualquer lugar do universo. E prepare os nossos corações dia após dia, para que nós sejamos sensíveis a ouvir a tua voz e cumprir o teu querer. Oh Deus, não há outro Deus além de ti, não há ninguém mais poderoso que o Senhor. Por isso, olhe para dentro de cada um de nós e permita que a restauração do Senhor seja completa no meio do teu povo. Pois nós oramos o Senhor e o agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquele que reina para todo sempre. Amém e amém.